atividade de geografia, vamos dar continuidade para falar sobre a migração. Lembra que a migração nós falamos, né, do território brasileiro, e que migração é o deslocamento da população de uma região para outra dentro de um mesmo país ou de um país para o outro. Então, aqui nós vimos a migração, né? Na época de 1950, 70, de 70 a 90, né? As pessoas migrando dentro do seu próprio país. E na década de 2000. Agora nós vamos falar sobre a migração campo-cidade. Então, nessa migração é o pessoal da zona rural, as pessoas que viviam no campo, né? Que viviam em sítio, em fazendas, lugares mais afastados, né? E eles migraram do campo, do sítio, da fazenda para a cidade, tá? Então, desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população do campo para a cidade. Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cidade estão. Então, olha só os motivos que levam as pessoas a sair do campo. A mecanização do campo, que diminuiu os postos de trabalho. O que acontece essa mecanização? Antigamente, muita gente trabalhava nas fazendas, sítio, plantações. Por exemplo, o cortador de cana de açúcar, né? Que é o boia fria. Ele saía para cortar cana, né? Então, ele tinha esse serviço no campo. Hoje em dia não precisa mais dessas pessoas para cortar cana. Já vai uma máquina, a mecanização. Ela vai e faz todo o trabalho que um trabalhador faria, tá? Outra coisa, a colheitadeira. Antes as pessoas colhiam, né, a plantação. Hoje já tem máquinas colheitadeiras que fazem esse trabalho. Então, diminui o trabalho das pessoas. Então, por isso que aí vai diminuindo essas pessoas para trabalhar no campo. Os baixos salários dos trabalhadores rurais. Então, eles trabalham muito e ganham pouco. Então, aí às vezes não tem condições quase para sustentar a família, né? Então, esse também é um dos motivos que leva o trabalhador rural a sair do campo. Outro motivo é a dificuldade para adquirir a propriedade da terra por trabalhadores rurais. Então, eles têm dificuldades de comprar, de adquirir propriedade da terra, né? Para eles terem um pedacinho para eles plantarem para o seu próprio sustento. Outro motivo é a concentração de terras formando fazenda de grande extensão, ou seja, de grande extensão são pessoas que a fazenda é muito grande, né? Então, tem muitas terras, muita fazenda que é muito grande, então não tem como, né? Outro motivo é a esperança de uma vida melhor na cidade. Então, eles saem do sítio, saem do campo para uma melhor condição de vida na cidade. Observe a ilustração e a tabela abaixo. Então, aqui vocês estão vendo as pessoas na cidade e aqui as pessoas no campo. Observando a tabela, essa tabela ela foi tirada do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, tá? Esse aqui foi um censo demográfico que foi feito em 2010. Então, é um censo demográfico 2010 com as características da população e dos domicílios, Rio de Janeiro 2011. Então, essa tabela, né, foi feita em 2011. E como chama o título? Qual é o título dessa tabela? Brasil, população urbana rural, de 1950 a 2010. Então, vocês estão vendo aí, né? Aqui nós temos a população urbana nessa parte da tabela e aqui a população rural. Ele está falando em milhões de habitantes, tá? Tanto na população rural quanto na população urbana. Então, aqui em 1950, tinha o que, ó? População urbana em milhões de habitantes, ó, 19 milhões de habitantes. Enquanto na população rural tinha 33 milhões de habitantes, tá? Aqui em 1960, 32 por população urbana e aqui população rural por 39 milhões de habitantes. 1970, ó, já começa a subir, tá vendo? Vai aumentando a população urbana. As pessoas estão saindo da população rural e indo para a população urbana. Aqui, ó, ainda a população rural ainda continua mais alta. Ela começa a diminuir aqui, ó, em 1970, que a população urbana foi para 53 milhões e a população rural foi para 41 milhões de habitantes. Em 1980, olha como deu um salto grande, né? De 53 para 81 milhões de habitantes, enquanto que a população rural foi para 39 milhões de habitantes. 1991 foi para 111 milhões, enquanto que a população rural ficou em 36 milhões. Então, ela foi caindo muito. Em 2000, 138 milhões, enquanto a população rural ficou em 32 milhões. E 2010, de 161 milhões de habitantes, enquanto a população rural foi para 30 milhões de habitantes. Então, esse é um gráfico, né? Uma tabela que o IBGE fez em 2010. Então, por isso que nós temos aqui de 1950 a 2010, certo? Agora, na página 71, vocês vão completar o gráfico abaixo, representando a população urbana e a população rural do Brasil. Para isso, consulte os dados do Censo Demográfico 2010 apresentados na tabela da página anterior. Depois faça uma legenda e escreva o título e a fonte do gráfico. Então, vamos começar aqui, ó. Qual é o título? Qual que foi o título? Vamos olhar na página anterior. Brasil, população urbana e rural, não é isso? Então, 1950 a 2010. É isso que nós vamos colocar aqui no título. Brasil, população urbana e
rural. E aí eu coloco a data. 1950 a 2010, certo? Então, esse é o título, que é o que está aqui na tabela, tá? Então, agora nós vamos pegar essa tabela toda e colocar neste gráfico aqui, tá? Milhões de habitantes, então todo gráfico a gente tem aqui, ó, milhões de habitantes, ele colocou de 10 em 10 até 170 milhões. E aqui são os anos, né? Os anos que eles colocaram, de 1950 a 2010. Na legenda, nós vamos fazer o quê? Colocar o que tem, seria a legenda? População urbana e a população rural. Ah, professora, mas como eu sei disso? Olha aqui, ele te deu essa legenda, ó. No verdinho, ele colocou o quê? 1950, ó, 10 milhões, passou de 10 milhões antes de chegar a 20. E o laranja passou de 30, né? Ó, se daqui aqui é 10, então a cada pedacinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem pedacinhos. Então, a gente vai olhar, ó, passou de 30, vai para 32, 33, por aí, tá? Então, quem que estava, ó, com 33 milhões de habitantes? Então, seria quem? A população rural, tá? E aí, quem estava abaixo de 20 mil em 1950? Olha lá, 19 milhões. Então, o verde claro é população urbana. E o laranja, ele vai falar que é a população rural, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora. Aí, nós vamos ver agora em 1960. Nós vamos olhar aqui, aí na legenda coloca população urbana e população rural. Qual é a fonte? A fonte é essa aqui, ó. A fonte, da onde nós tiramos essa tabela? Do IBGE, Censo Demográfico 2010. Características e população e dos domicílios, tá? Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Qual é a fonte? A fonte é IBGE, Censo Demográfico 2010. Características da população e dos domicílios, Rio de Janeiro, 2011, ok? Aí, agora nós vamos fazer o gráfico. 1960. Vamos olhar aqui. 1960. População urbana 32 milhões e população rural 39. Vamos pular um quadradinho para não grudar. 1960. A população urbana, que é verdinha, estava com 32 milhões. Onde que eu vou? 30. Então, 32 vai dar um pouquinho mais para cima do quadradinho, tá? Então, vou pintar aqui. Um pouquinho para cima do quadradinho. 32. E a população rural, 39 milhões. A população rural é laranjado. Vou pegar o laranjado. 39 antes de chegar 40. Então, eu faço bem pertinho aqui, não chego ao 40 e pinto, certo?
Agora vamos para 1970. 1970 teve 53 milhões de habitantes, a população urbana, enquanto a rural, 41. Então, trocou. Olha lá. Então, população. Aqui, ó, vamos colocar um pouquinho mais para cima. E a população rural ficou em 41. Então, eu passo um pouquinho do 40, tá? É assim que a gente vai fazendo o gráfico. Estamos lendo, né, a tabela e fazendo o gráfico. 1980, a população urbana 81 e a população rural 39. Então, vou lá na população rural, menos de 40. E a população urbana cresceu muito, foi para 81. Então, eu vou acima de 80, um pouquinho mais de 80. E vou pintar, sempre pulando uma parte do quadrado aqui, ó, para não ficar grudado, tá? Agora, 1991. Vamos para 1991. Olha como teve um aumento grande. 111 milhões de habitantes e a população rural 36. Então, em 1991, olha lá, 111, 110, 111. Então, é para cima um pouquinho do 110, ó. 110, 111. Passa um pouquinho do... Olha como cresceu. Então, através do gráfico, dá para a gente perceber o tanto que a população urbana que está na cidade cresceu muito, né? Enquanto a população rural, ela ficou em 36, ó. Aumento aqui, passo um pouquinho da metade do quadrado, porque 35, o 5 é a metade, né? Do 5 para 10. Então, eu passei um pouquinho da metade do quadrado para ser o 36. Em 2000, olha lá, 2000, 138 milhões de habitantes para população urbana, enquanto que a população rural para 32 milhões. Então, 32 milhões para a população rural, passa um pouquinho do 30, 32, e para a população urbana foi 138, vou lá no 130, quase chegando ao 40, ó, 138, tá? Então, vou lá para cima, próximo do 140, e vou pintar. Olha como subiu bastante, né? E é assim que a gente vai fazendo os gráficos, vai lendo os gráficos, certo? E por fim, 2010, que foi 161 milhões de habitantes para a população urbana, enquanto a população rural ficou em 30 mil. Então, população urbana foi para 161. Olha lá, passa um pouquinho do 160 e vou para a população urbana. Olha
como teve um crescimento muito grande da população urbana, as pessoas saíram da zona rural, da população rural, para a cidade. E aí a população rural foi diminuindo, tá vendo? Aí chegamos ao fim do nosso gráfico, né? Olhando aqui, você vê, né, como foi aumentando a população urbana, enquanto a rural, ela foi diminuindo, certo? A partir de que ano a população urbana se tornou maior do que a população rural no Brasil? Então, agora, através do gráfico, dá para ver. Daqui a aqui, ó, população rural, ela é maior que a população urbana. Aqui a população rural ainda é maior que a população urbana. Aqui já trocou. A população urbana é maior que a população rural. Então, a partir de que ano a população urbana se tornou maior? A partir de 1970. Então, coloca aqui. A partir de 1970, certo? Esse aqui é para fazer em grupo e nós não vamos fazer agora, tá? Vamos direto para 4. Você viu que a população tem se deslocado do campo para a cidade, num processo chamado urbanização, né? Olha lá. Isso então é um processo que a população tem se deslocado do campo para a cidade, num processo chamado de urbanização. Assim, quando se fala em urbanização, podemos entender esta palavra como o crescimento gradativo da população em centros urbanos. Então, urbanização é quando há o crescimento gradativo, que é o que aconteceu aqui, foi gradual, né? Foi subindo de pouco em pouco aqui, ó, tá vendo? Parece uma escadinha. Então, é um crescimento gradual, gradativo da população em centros urbanos. As pessoas saem de um lugar e vão para o centro. É possível perceber o processo de urbanização da cidade onde você mora? Sim. Explique. Então, como que a gente pode perceber esse processo de urbanização na cidade? Através das construções de moradias, você vê muitos prédios sendo construídos, construções de escolas, que então há um aumento de pessoas na cidade, então você tem que aumentar também as escolas, porque senão falta, né? Muitas pessoas e poucas escolas fica sem. Então, por isso que tem muitas construções de escolas, duplicação de ruas e avenidas, aumento de lojas e indústrias, né? Então, tudo isso você pode ver, pode perceber nesse processo de urbanização da cidade, certo? Então, o que faz com que essas pessoas do sítio, da população rural, saia da área rural para vir para a área urbana, como aconteceu, né, aqui? Então, nós temos todos esses motivos, né, que levam essas pessoas a migrarem do campo para a cidade, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, boas atividades, até a próxima. Tchau, tchau.